Devemos estar em Agram às 10h20. Faremos contato, então. Estou procurando o LAM-470. Um jato cai do céu na Namíbia, matando todos a bordo. Eu nunca vi um avião tão destruído. Os destroços dão aos investigadores a sua primeira grande pista. Definitivamente feito pelos motores. Havia 2 depressões no início da trilha de destroços. O avião estava nivelado. Talvez eles estivessem tentando pousar. Mas quando os investigadores ouvem o gravador de voz da cabine de comando, Algo está acontecendo naquela cabine. Aumente. alguns sons estranhos apontam para uma possibilidade perturbadora. Mas o que? Mayday, desastres aéreos. Esta é uma história real baseada em relatórios oficiais e relatos de testemunhas. Fora do radar. Aeroporto Internacional de Maputo, em Moçambique. 29 de novembro de 2013. Acionar freios automáticos? Freios automáticos acionados. Confirme configuração de decolagem. Configuração de decolagem ok. Prontos para decolar. LAM-470 pronto para decolar. LAM-470, você está autorizado para decolagem. Entendido, Torre de Maputo. LAM-470. Aqui vamos nós. Taxa positiva. Recolher trem. Trem recolhido. O comandante Hermínio dos Santos Fernandes, de 49 anos, comanda o voo 470 da LAM, Linhas Aéreas de Moçambique. Ele é um dos pilotos mais experientes da companhia aérea. Flaps em 0. Flaps em 0. O copiloto tem 24 anos e está em início de carreira. Essa combinação de tripulação, um experiente comandante moçambicano de meia idade com um copiloto mais jovem, é uma combinação comum e normal. Ativar piloto automático. Piloto automático ativado. O voo leva 20 minutos para nivelar em sua altitude de cruzeiro de 11.500 metros. Ele vai para Luanda, em Angola, e sobrevoa a África do Sul e Botsuana para chegar lá. O voo levará 4 horas. A LAM Moçambique já existe há alguns anos. Iniciou as suas operações principalmente dentro da África, com uma frota relativamente pequena de 6, 7 aeronaves. O voo direto de Moçambique para Angola é crucial para muitos passageiros. Os dois países falam português e têm muitos vínculos comerciais. Há uma grande mistura de turistas e empresários viajando entre os dois países, especificamente por causa desse vínculo do português. A carga de trabalho deve ser bem leve para a tripulação da cabine. O voo de hoje não lotou. A maioria dos assentos está vazia. Os pilotos estão voando uma aquisição recente da companhia aérea. É um Embraer 190, comprado há pouco mais de um ano. O jato bimotor está em uso no mundo todo, principalmente em rotas de baixo volume. O Embraer 190 é um avião moderno, muito bem sucedido. É considerado um jato regional. É uma boa aeronave para voar. Controle aéreo de Gaborone, LAM-470. 45 minutos após a decolagem, o jato cruza o espaço aéreo sobre Botsuana. Os pilotos fazem o check-in com o Centro de Controle Aéreo de Gaborone. Quer você esteja voando por um país ou por vários países, precisa passar por várias jurisdições. E assim, em um voo típico de longa distância, você pode ter 3 ou 4 áreas distintas de controle de tráfego aéreo com os quais o avião precisa se comunicar. LAM-470 Gaborone. Informe o seu tempo estimado para Agra. Cerca de 1 hora. Gaborone LAM-470. Entendido. Devemos estar em Agra às 10h20. Faremos contato, então. Os pilotos confirmam que farão o check-in quando chegarem a um ponto de navegação que marca a fronteira entre Botsuana e Angola. Faz 1 hora que o controlador em Gaborone se comunicou pela última
vez com o LAN 470. O voo deve estar se aproximando de Angola. Então ele dá à tripulação as suas próximas instruções. LAM 470 Gaborone. Favor continuar com o controle de Luanda. Frequência 8888. LAM 470 na escuta. Mas não há resposta. Cinco minutos depois, o controlador de Gaborone entra em contato com o controle de Luanda, em Angola, para descobrir se eles se comunicaram com a tripulação. Eu estou procurando. Sido feita de Angola para Luanda, mas ela nunca aconteceu. Luanda ligou de volta e disse: o avião não está aqui. 5 minutos antes da hora prevista de chegada, o LAN 470 ainda não fez contato com o controle de Luanda. Eles entraram em contato? Nenhum dos controladores sabe onde o LAN 470 está. Ele desapareceu. Não há pedidos de socorro ou qualquer sinal do transmissor localizador de emergência do avião. Agências de investigação dos 3 países onde o avião poderia estar são notificadas: Botsuana, Angola e Namíbia. O último contato foi às 9h19. Vamos começar por aí. Os investigadores de cada país verificam os seus sinais de radar gravados para ver se conseguem rastrear o Embraer 190 desaparecido. São os namibianos que encontram sua rota. Ali está. Membros da Autoridade de Investigação de Acidentes Aéreos da Namíbia analisam o seu sinal gravado. Os namibianos tinham as informações de radar que os mostravam em cruzeiro. E depois, até o desaparecimento do sinal fora do radar. Ok, aqui vamos nós. Está começando a descer. Os dados mostram que o voo 470 estava voando normalmente a 11.500 metros. E então começou a mergulhar em direção ao solo a uma velocidade surpreendente. Está voando muito rápido. Eles observam o sinal por 6 minutos. Ele mostra o avião caindo mais de 9.000 metros. É mais do que o dobro da taxa normal de descida. É isso aí. Sumiu. Ficou claro que a aeronave estava em cruzeiro e desapareceu do radar a alguns milhares de metros acima do solo. O que condiz com a aeronave tentando pousar ou com algum outro problema que provocou a sua queda. O sinal do radar desaparece quando o avião cai abaixo de 2.000 metros. Mas mostra que, a poucos quilômetros da fronteira entre Botsuana e Namíbia, o LAN 470 estava rapidamente se aproximando do solo. Sim, estamos verificando pistas de pouso na área agora. Não vejo aeroporto algum perto de sua localização conhecida. Os investigadores esperam que os pilotos tenham conseguido descer em algum campo de pouso. Essa tripulação teve uma emergência e deu para se comunicar. E talvez estivessem tentando descer em uma pista de pouso na área, ou no pior caso fizeram um pouso de emergência longe de um aeroporto. Os 6 minutos que se passaram desde o momento em que o LAN 470 iniciou a sua descida até o momento em que desapareceu do radar deveriam ter sido suficientes para os pilotos informarem uma emergência. A questão é, por que não informaram? Aeronaves de busca e salvamento são acionadas para tentar encontrar o voo 470 das linhas aéreas de Moçambique. Mas são guardas florestais no remoto Parque Nacional Boabuata, da Namíbia, os primeiros a se deparar com um emaranhado de destroços. Claramente, é o voo 470 das linhas aéreas de Moçambique. Todos os 27 passageiros e a tripulação estão mortos. A área onde os destroços foram encontrados é muito remota. É escassamente povoada e é uma área muito aberta. O local fica em uma faixa de 450 quilômetros na Namíbia.
entre Botsuana e Angola, colocando os investigadores da Namíbia no comando. Muito bem. Temos muito terreno para cobrir. Vamos encontrar o ponto de impacto. Essa foi a maior investigação que eles já fizeram. Foi a primeira envolvendo uma fatalidade em um grande avião a jato. Era uma aeronave de outro país, com passageiros de vários outros países a bordo. Então eles sofriam a pressão adicional de estar sob os holofotes internacionais. Eu nunca vi um avião tão destruído. A equipe vasculha os escombros em busca de pistas que possam ajudar a explicar o acidente. Os destroços podem nos dizer muito. E até a maneira como estão dispostos no chão é muito importante. O último gráfico de radar do voo mostrou que o avião estava em uma descida estranhamente acentuada, momentos antes do acidente. Mas o local do acidente dá detalhes importantes. Então o avião caiu ali e seguia nesta direção a caminho de Luanda. O voo 470 estava indo na direção correta. Não estava fora do seu curso. Os investigadores procuram outros padrões de destroços para ver o que mais podem descobrir. Aileron direito. Tome nota. Uma das coisas que os investigadores procuravam era ver se partes muito específicas da aeronave estavam dentro ou perto do campo principal de destroços, como a ponta das asas, o nariz da aeronave, a cauda da aeronave. Flap esquerdo. Essas partes da aeronave entraram todas aquelas partes do avião. A aeronave estava completamente intacta quando atingiu o chão. No ponto do impacto inicial, os investigadores encontram duas valas quase idênticas. Vamos medir isto aqui. Havia duas depressões bem no início da trilha de destroços. – 9,75. É a distância entre os dois motores. A distância que mediram era a distância entre os motores da aeronave. São idênticas. Então o avião estava nivelado. Isso sugeriu aos investigadores que a aeronave estava relativamente nivelada. É uma pista importante que mostra aos investigadores a maneira como o avião atingiu o chão. Os investigadores estudam o formato do local da queda. Estamos a 487 metros do primeiro ponto de impacto. O padrão dos destroços é longo e estreito. Quando vejo uma trilha de destroços que é tão longa e a aeronave está tão desintegrada, isso revela que havia uma alta velocidade vertical ao atingir o solo e uma alta velocidade frente para os destroços se espalharem por uma área tão ampla. Isso geralmente indica que havia uma velocidade muito alta, não necessariamente um impacto de alta velocidade fora de controle contra o solo. A extensa trilha de destroços sugere uma possibilidade. Talvez eles estivessem tentando pousar. Para responder a essa pergunta, a equipe examina o trem de pouso. Os pneus não estão murchos. Não há danos nas bandas de rodagem, sem marcas de perfuração. O trem estava recolhido. Não foi um pouso de emergência. É a primeira pista tangível sobre o que os pilotos poderiam estar fazendo. A tripulação decidiu não acionar o trem de pouso, porque não estavam dispostos a fazê-lo ou eram incapazes de fazê-lo. Se não estavam tentando pousar, por que voavam tão rápido? Um dia após o acidente, ainda não há evidências do motivo do voo 470 da LAN ter caído na Namíbia. A esperança é que as caixas pretas do avião ajudem a solucionar o mistério. O manuseio dos gravadores de voo deve ser cuidadoso, metódico e feito por pessoas experientes. Porque você não quer fazer nada que estrague ou danifique os dados. As caixas dadas para análise. Logo depois, a NTSB, a Agência Nacional de Segurança dos Transportes dos Estados Unidos, ingressa na investigação. Falta alguma coisa? Acho que não. Eles enviam um investigador veterano, Dennis Jones, para a Namíbia. Não restaram muitos pedaços grandes. A maioria é de pedaços pequenos que encontramos espalhados.
Ele investiga acidentes aéreos em toda a África desde 1996. E estavam tentando pousar? Não. Não havia evidências de um pouso de emergência. Mostre o que mais você achou. Fiquei muito impressionado com os investigadores da Namíbia. Eles haviam organizado tudo muito bem. Muitos locais de acidentes que eu encontro são caóticos. Eles desceram em um ângulo agudo. Então, imaginamos que o piloto tinha o controle. Algum sinal de incêndio a bordo? Não. Os padrões de fuligem indicam que o incêndio ocorreu após o acidente. Parecia que os danos de fogo estavam associados ao impacto e não a qualquer coisa ocorrida a bordo. Jones já trabalhou em dezenas de acidentes de avião, mas mesmo ele está perplexo com as evidências no local da queda. Quase nenhuma cratera. Não havia uma cratera grande no chão, então isso me sugeriu que havia um certo controle. Essa é uma pista intrigante. Se os pilotos tinham o controle do Embraer, por que caiu? Não estávamos excluindo nada. Pelo contrário, era o que devemos incluir. Podíamos ter perdido alguma coisa. Talvez não tenhamos visto alguma coisa. Os destroços e os dados do radar contam aos investigadores a mesma história sobre a queda do voo 470 da LAN. Tornou-se bastante evidente que foi um impacto de alta energia, porque a aeronave basicamente se desintegrou no impacto. Uma descida tão rápida, os investigadores se perguntam se foi uma falha nos motores. Quando o motor a jato está funcionando, os rotores giram à medida que puxam o ar. A maneira como essas pás da turbina estão danificadas, elas definitivamente estavam girando com impacto. Quando você tem um motor que gira a milhares de rotações por minuto e ele para de repente, ele deixa certos tipos de assinaturas que chamamos de debulhamento, em que os rotores são despojados e isso faz com que as pás fiquem separadas e achatadas. Parecem espigas de milho. E quando eu olhei para os dois motores, a evidência era muito forte de que eles estavam operando totalmente na hora do impacto. Uma semana após o acidente do voo 470, os investigadores descobriram tudo o que podiam no local do acidente. Agora eles precisam voltar o seu foco para outro lugar para obter respostas. Então, o que não vimos? Aqui, mas não temos todas. Podemos ter deixado passar alguma coisa. Vamos ver os registros de manutenção. Talvez fosse uma questão mecânica meio sutil e não muito óbvia na época. A investigação passa do campo para a sede da DAAI, em Windhoek, na Namíbia. Esta é a última inspeção? Parece que sim. Eles começam a investigar a maneira como a LAN mantinha o avião. 28 de novembro. O dia antes do acidente. Parece que tudo foi feito certo. O Embraer 190, comprado novinho em folha havia apenas um ano, tinha uma ficha impecável. Os registros de manutenção da aeronave eram excelentes. A manutenção da LAN era muito bem feita. Não havia nada de errado com a aeronave. Não houve grandes falhas no sistema, reparadas recentemente. Uma manutenção adiada que pudesse afetar qualquer sistema principal. De fato, foi submetido a uma inspeção bastante intensa, um dia antes do evento. Aqui vamos nós. Nada dizia que o avião em si não estava em sua melhor forma quando decolou. Sem evidências de um problema mecânico, a equipe volta sua atenção para fatores externos. Eles revisam os boletins meteorológicos do dia do acidente. Chegaram os dados meteorológicos de mal. O mau tempo derrubou o voo 470? Ótimo. Por que não começamos pela decolagem em Maputo? A África é o lar de algumas das tempestades mais violentas e fortes que existem. Uma tempestade traz todos os perigos que você possa imaginar junto com ela. Ela possui descargas elétricas e raios. Isso pode afetar os seus sistemas de navegação. Possui turbulência severa, que pode comprometer a integridade da aeronave. Tem granizo, tem chuva. A equipe vasculha uma série de imagens de satélite que abrangem a duração do voo. Apenas nuvens dispersas a 900 metros durante o voo. Em nenhum lugar perto da altitude de cruzeiro deles.
Não havia nada que vimos no clima que explicasse por que aquele avião estava no chão. Como o vento estava? Naquele dia não passou de cerca de 11 nós. Então, isso não era um problema. Quando o meio ambiente não tem nada de incomum, quando a máquina parece estar funcionando, a área que os investigadores tendem a pesquisar é a operação da aeronave. Ou seja, o comandante e o copiloto estavam trabalhando adequadamente para executar os procedimentos e na sequência corrente. Os investigadores têm apenas mais um caminho a seguir. Ok. Vamos ver a ficha do piloto. Os pilotos foram responsáveis pelo acidente do voo 470. Os investigadores imaginam se os pilotos do voo LAN 470 tiveram responsabilidade na causa do acidente. Comandante Hermínio dos Santos Fernandes. Nascido em Moçambique. 49 anos. Aqui vamos nós. Quanto o comandante Fernandes conhecia o Embraer 190? Taxa positiva. Recolher trem. Trem recolhido. A equipe examina sua ficha de piloto. Você procura qualquer coisa que possa mostrar alguma falha no desempenho do piloto. O comandante Fernandes não só era bem treinado, 2.500 no Embraer 190. 9.000 horas de voo no total. como era um aviador experiente. Malcolm Brenner, especialista em psicologia de pilotos, foi consultor na investigação. O comandante tinha um histórico impecável, sem acidentes, sem incidentes. Ele era clinicamente qualificado. Todas as informações sobre ele estavam atualizadas. O copiloto era jovem, mas tinha mais de 1.000 horas de voo. Ele era uma boa combinação. Sim. Flaps em zero. Flaps em zero. É uma prática muito comum ter um comandante com mais experiência e um copiloto bem mais jovem. Permite ao copiloto aprender e progredir na carreira. Eles devem trabalhar como uma boa equipe. Ativar piloto automático. Piloto automático ativado. Os investigadores esgotaram todas as vias de investigação disponíveis e acabaram sem nada. O acidente continua sendo um mistério. Notícia dos gravadores? Ainda não. Eu vou perguntar. Está bem. 2 semanas após o acidente, os dados do voo e os gravadores de voz da cabine de comando finalmente estão prontos para análise em Washington, D.C. Estávamos ansiosos para ver o que os gravadores tinham a nos dizer, porque nos ajudariam a definir a estratégia para o resto da investigação. Certo, estamos prontos para ouvir. Controle de Gaborone, LAM-470. LAM-470 Gaborone, relate o seu tempo estimado para Agra. Cerca de 1 hora. Gaborone LAM-470. Entendido. Devemos estar em Agra às 10h20. Faremos contato então. Os investigadores... Era apenas um voo de rotina. E o copiloto pediu licença para ir ao banheiro. Eu vou ao banheiro. O senhor tem um controle? Sem problemas. O copiloto sai da cabine. O comandante confirmou tudo bem e o copiloto saiu. A partir desse momento, tudo ficou quieto. ...30 segundos se passam. 1 minuto. 6 minutos de quase silêncio no gravador de voz. Pareciam coisas normais acontecendo. O copiloto está voltando. De repente, você o escuta bater na porta. Não houve resposta. E então, as batidas começaram a se tornar mais repetitivas. A porta da cabine de comando permanece trancada.
O copiloto do voo quer voltar lá para dentro e o comandante não está respondendo. Durante o voo, a porta da cabine de comando se trava automaticamente. Ela pode ser aberta do lado de fora com um código. Mas o código não está destrancando a porta. E o comandante ainda não está respondendo. O comandante pode ter adormecido, talvez o comandante esteja um pouco tonto. Talvez se eu apenas bater na porta, as coisas voltarão ao normal. Ele vai me deixar entrar. Mas o que está havendo? A gravação se torna ainda mais perturbadora. E então ouvimos o sistema de alerta de proximidade do solo dizendo subir. E foi então que soubemos que o avião estava descendo. Os investigadores estão perplexos. É muito mais que anormal, é estranho, é incomum. Não se espera que haja uma situação em que um piloto tenha sua entrada recusada. Batidas que ocorreram. Não houve resposta àquelas batidas. E, de repente, tudo chega a um fim abrupto. O que está havendo aqui? A investigação do acidente do voo 470 da LAN descobriu uma pista chocante. O copiloto ficou trancado para fora da cabine por 6 minutos. Até o avião cair. E parece que o comandante não fez nada para evitar o acidente. Lá estava um membro autorizado da tripulação tentando voltar à sua posição e não tem permissão de entrar. Isso é completamente anormal. Precisamos descobrir o que houve na cabine de comando. O copiloto tem autorização. Quer voltar lá para dentro. Por que o comandante não está respondendo? Por favor, volte ao momento em que o copiloto sai da cabine. A equipe deseja revisar a gravação de voz da cabine de comando com mais atenção. Eles perderam alguma coisa da primeira vez? Vamos ver se há incapacidade. A incapacidade sutil é uma situação em que uma pessoa parece normal, tanto física quanto mentalmente, mas por algum motivo ela não está tendo um desempenho adequado. Eu vou ao banheiro. O senhor tem um controle? Sem problemas. Isole o microfone do comandante e aumente. Eles não estão pensando direito, não estão se movendo tão rapidamente, nem com tanta destreza. Um dos tipos de incapacidade sutil que pode acontecer é a hipóxia. Isso é falta de oxigênio. Eu posso ouvi-lo respirando. Ele ainda pode respirar e estar incapacitado. Espere. Vamos ouvir de novo. Algo está acontecendo naquela cabine. O comandante está fazendo alguma coisa. Podemos ouvir sons e cliques. Parecia que o piloto que estava na cabine de voo estava operando algum mecanismo. Não sabíamos exatamente, mas ele parecia girar mostradores, provavelmente algo associado ao piloto automático. Mas nós não sabíamos, só podíamos ouvir sons de cliques acontecendo. Ele está se movendo. Podíamos ouvir movimento, então parecia ser alguém que estava consciente. O que ele está fazendo? Inserindo comandos de voo. O que eles não ouviram foi ainda mais incomum. Eles não ouviram uma única palavra sair da boca do comandante. Nem uma palavra para o copiloto, nem uma palavra no rádio, nem mesmo uma palavra para si mesmo. A gravação leva a uma hipótese sombria. Uma vez que os investigadores ouviram o que estava acontecendo, eles pensaram que poderia ser algum tipo de ação proposital por parte do comandante. Um comandante que insere comandos, mas não deixa seu copiloto voltar para a cabine de comando, obriga os investigadores a considerar uma possibilidade perturbadora. Que as ações do comandante foram propositais. Parece extremamente improvável que um piloto experiente e bem treinado derrubasse uma aeronave deliberadamente. A equipe precisa descartar todas as outras possibilidades antes de fazer essa determinação.
Não sabíamos nada sobre o perfil dessa aeronave e o que estava fazendo. Munidos com essas informações, era possível correlacioná-las com o gravador de voz da cabine. Então, podemos concordar que o gravador de dados confirma que não havia nada de errado com a aeronave? Antes de começar a considerar seriamente uma ação proposital, você precisa se certificar de que todas as alternativas não a explicam. As condições eram normais. Não foram detectadas falhas mecânicas. Certo. Isso deixa a ação do piloto. Vamos dar uma olhada no que houve depois que o copiloto saiu da cabine. Os dados vão mostrar quais comandos o comandante inseriu nos controles de voo. Podemos isolar estes 4 parâmetros. Os comandos pintam uma imagem angustiante das ações do comandante dentro da cabine de comando. O copiloto sai da cabine. Alguns minutos depois, parece que ele começa a inserir uma série de comandos. Eu preciso ir ao banheiro. O senhor tem um controle? Sem problemas. Três minutos após a saída do copiloto, a altitude é ajustada 3 vezes, instruindo o avião a descer para uma altitude de 180 metros acima do nível do mar. Foram os cliques que ouvimos. ,180 metros é bem abaixo do nível do solo naquela área. Ele estava voando no piloto automático, que é o modo como você normalmente pousaria um avião. 3 minutos depois, o copiloto retorna à cabine. Mas o comandante não abre a... Aviões como o Embraer 190 têm um controle que permite a um piloto dentro da cabine anular o teclado do lado de fora e manter a porta trancada. Aí, ele desativa o autorregulador, iniciando a descida. A potência foi reduzida. Os aceleradores permaneceram na posição de marcha lenta. Esses mesmos tipos de comandos são o que você usa durante uma descida no seu destino. Ele instruiu o piloto automático a derrubar o avião. Não consigo entrar. Não vamos alarmar os passageiros. O copiloto tenta ser discreto. Comandante, o senhor está bem? A última coisa de que ele precisa agora é de pânico no avião. Com o copiloto batendo na porta, o comandante faz um último movimento. Ele aciona os freios aerodinâmicos. Os freios aerodinâmicos elevam os spoilers do avião. O acionamento dos spoilers está completamente fora dos procedimentos normais. Os freios aerodinâmicos aumentam a velocidade vertical da aeronave. O avião estava descendo a cerca de 1.500 metros por minuto. Um minuto depois de acionar os freios aerodinâmicos, ele chegou ao máximo, pouco mais de 3.000 metros por minuto. Durante a descida da aeronave, o comandante deixa o piloto automático acionado e não toca no manche. Os comandos que ele estava inserindo mostram que o comandante tinha um conhecimento muito profundo da aerodinâmica da aeronave e do comportamento dos sistemas. O efeito causado foi uma descida muito suave e consistente da altitude de cruzeiro para o solo. Tudo o que estava sendo feito pelo piloto tinha o objetivo de derrubar o avião rapidamente.
Comandante. Comandante, abra a porta. Em menos de 15 minutos, o comandante Fernandes deliberadamente tirou o seu avião da altitude de cruzeiro e o derrubou no chão. Essa foi uma ação proposital. Resta agora uma pergunta a responder. Mas por que um piloto faria isso? O comandante Hermínio dos Santos Fernandes era um piloto experiente de uma das melhores companhias aéreas da África. O que o fez levar o LAN 470 a... O que sabemos é que levou cerca de 2 minutos até o comandante trancar a porta. E então mais 1 minuto até ele iniciar a descida. E durante esse tempo, nós devemos presumir que ele estivesse pensando na vida. E se ele gostaria de fazer uma coisa assim. Sei, entendi. Você conheceu o comandante Fernandes pessoalmente? A investigação vasculha a vida do comandante, presente e passado. E ele parecia deprimido? Apesar de não encontrar anormalidades em seu histórico profissional e médico, os investigadores descobriram que, na sua vida privada, era diferente. Os investigadores encontraram vários traumas nos antecedentes do comandante. Ele estava separado da esposa havia quase 10 anos e o processo de divórcio ainda não estava finalizado. Problemas cardíacos? A sua filha mais nova teria sido submetida a uma cirurgia cardíaca por volta daquela época, o que teria sido muito estressante. E como se esses não fossem traumas suficientes para um homem... 1 ano antes, o filho mais velho do comandante havia morrido em um acidente de carro que se acreditava ter sido suicídio. Fazia quase exatamente 1 ano. O aniversário da morte do filho teria sido por volta da época do acidente, apenas alguns dias antes. Então, com certeza, isso estaria em sua mente. Comandante Fernandes, é um prazer ver o senhor. Igualmente. A última coisa que aconteceu não é o que causa, mas o que pode precipitar. Pode essencialmente disparar a armadilha que já tinha toda essa energia acumulada atrás dela. O sol brilha sobre nós hoje. É um bom dia para voar. Sim, é mesmo. Após a investigação do LAN 470, os especialistas em segurança aérea lutam para explicar a motivação do comandante. Para mim é realmente impossível responder qual foi o efeito que as circunstâncias de vida dele tiveram sobre a decisão que ele tomou naquele momento durante o voo. É impossível saber pelas evidências que temos se foi um ato deliberado elaborado bem antes do voo ou se aconteceu durante o voo. Determinar como impedir que um ato tão irracional aconteça novamente também é um desafio. Eu preciso ir ao banheiro. O senhor tem um controle? Sem problemas. Por muitas razões de segurança, é importante ter 2 pessoas na cabine de comando o tempo todo. É a chamada regra de 2. Moçambique estava à frente da maioria da indústria. A ALAN iniciou uma política de que você não deixa uma pessoa sozinha na cabine de comando. Só que naquele momento a regra não foi seguida. Ter mais alguém na cabine de comando daria a ele a chance de falar sobre o que o incomodava. Podia ser no voo 470 e a morte de 33 pessoas recebem pouca atenção no resto do mundo. Se este acidente tivesse acontecido no primeiro mundo, seria divulgado por muito mais meios de comunicação do que tendo ocorrido na África. E por isso poderia exercer um impacto muito maior, levando a comunidade internacional a tomar providências para evitar esses problemas de saúde mental na aviação. Então, em 24 de março de 2015, pouco mais de 1 ano após o acidente do voo 470, o voo 9525 da Germanwings desapareceu do radar sobre os Alpes franceses. Assim como o LAN 470, um piloto tranca o outro para fora da cabine, realiza uma série calculada de procedimentos de voo e permite que o piloto automático faça o avião voar direto para o chão. É como se ele tivesse lido o relatório do LAN 470 com base na sequência de eventos ocorridos. A investigação revelou que esse acidente foi causado pelas ações propositais do copiloto. Uma maior atenção ao acidente da LAN teria beneficiado a indústria e muito provavelmente teria iniciado procedimentos que teriam impedido o caso da Germanwings.
A Germanwings não tinha a política de ter uma segunda pessoa na cabine de comando, e essa é uma lição aprendida com Alan que poderia muito bem ter impedido o que aconteceu. A publicidade sobre o acidente da Germanwings provoca uma demanda por providências no setor aéreo. Desde esses acidentes, a indústria percebeu a importância do bem-estar psicológico na triagem de pilotos e, especificamente, a regra sobre ter 2 pessoas na cabine o tempo todo. Isso foi um grande impulso para a adoção universal dessa regra. O mundo acordou para essa questão depois de Germanwings, porque ela teve um foco maior de atenção da imprensa do que o acidente em Moçambique, infelizmente. Mas desde então, trabalhamos como indústria para implementar um pacote de saúde mental muito melhor na aviação. Um sistema que, com sorte, nos ajudará a evitar esses tipos de acidentes no futuro.